Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amigos e irmãos. Hoje falando mais um pouco da Escola Bíblica Dominical, trazendo hoje o encerramento desse trimestre, que trouxe por título o verdadeiro pentecostalismo. Durante os 3 meses nós estudamos sobre esse tema, esse assunto. E hoje é o último assunto desta revista, desse trimestre, que encerra 28 de março de 2021, lição 13, que traz como assunto voltados os olhos para a bendita esperança. E o que é bendita esperança para você? Essa bendita esperança é para aqueles que crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é para aqueles que aceitaram a palavra dele e aguardam o arrebatamento da igreja, aguardam o arrebatamento dos santos, dos fiéis, aqueles que permanecem fiéis e aqueles que ainda vão se chegar a ele e ser fiel nas últimas horas, nos últimos momentos, nos últimos minutos. Mas o que importa é que essa doce esperança ainda está viva sobre nós, nós esperamos e ela ainda vai acontecer, que é arrebatar a igreja e nos levar para o céu. Essa é a certeza que temos, porque senão não faria sentido a gente ser evangélicos, não faria sentido a gente acreditar na palavra do Senhor se nós não tivermos a esperança de morar no céu com Cristo Jesus. E no primeiro tópico, trata então da breve o Senhor virá. Então, essa é a nossa esperança. O Senhor disse que quando ele estivesse próximo, estivesse às portas, ele mandaria sinais no céu, na terra e nos ares. E nós vemos que todos esses sinais estão presentes cada dia mais acirrado, afunilando, acontecendo em mesmo tempo, simultaneamente, quando muitos sinais aconteciam esporadicamente, mas hoje não. Hoje nós vemos os sinais se cumprindo dia após dia. E os crentes que crêem no arrebatamento, os crentes que aceitaram Jesus e permanecem fiéis, aqueles que guardam a palavra do Senhor, que crêem nos sinais, porque a palavra do Senhor diz que os sinais são para os que crerem. Então, aqui está falando que quando nós cremos na palavra do Senhor, quando nós aceitamos, nós somos fiéis, nós cremos nos sinais que Ele nos está enviando, está nos avisando, são avisos que Ele está dizendo, eu estou indo, já estou no meio do caminho. Então é isso a nossa esperança, que o Senhor está chegando e que nós precisamos estar em vigilância, porque as trombetas vão tocar, ele vai vir nas nuvens e nós temos que estar preparados para então subir. Então essa é a doce esperança de morar com o Senhor no céu, dele vir buscar a sua igreja, da igreja ser arrebatada nos ares por ele, né? E ele virá porque ele prometeu lá em 1 Tessalonicenses, segundo, nos capítulos 4 e 2, de um livro outro de outro, que da mesma forma que ele veio nessa terra, conviveu humanamente, morreu, ressuscitou o terceiro dia, retornou aos seus discípulos, feito de carne e osso, apareceu, da mesma forma ele virá buscar a igreja remida e lavada no sangue dele, naqueles que acreditaram nele, nos fatos que aconteceram, nos milagres dele e que permanecem fiel ao Senhor, que permanecem com essa doce esperança de subir com o Senhor. Então essa é uma realidade na nossa vida. A esperança da igreja, ela é vivida, ela é real, ela não é só uma ilusão. Então, o assunto trata dessa doce esperança especificando. Você tem a doce esperança de morar com Jesus no céu? Então, nós precisamos refletir, porque o Pai, ele não disse que hora ele vai vir e nem o dia que ele vai vir. Ele disse que ele virá e nós teremos que estar preparados, nós temos que estar vigilante, nos corrigindo, nos convertendo dos nossos maus caminhos, de muitas coisas que ainda há em nós. Então ele está avisando. É um aviso do Senhor, todos os acontecimentos, ora, neste momento que estão, tudo isso são sinais que nós precisamos atentar. E aqueles que não crerem, aqueles que continuarem na incredulidade, vão perecer, não vão estar atentos à última trombeta, não vão estar atentos quando ele vir nas nuvens. Eles poderão até ver, mas não subirão. Então, por isso que o Senhor, ele sempre nos avisa, vigiai, preparai,
porque a minha vinda será certa. E nós vemos aqui sobre a questão também prossigamos, né, na fé, prossigamos acreditando. Nós vemos que não há dúvida, que trata aqui no último subtópico, não há dúvida que Jesus virá. A Bíblia Sagrada, ela tem 2000 anos e durante tudo que foi escrito na palavra do Senhor, tudo veio se cumprindo à risca e muitas coisas vão continuar acontecendo. E o assunto é o pentecostal hoje em dia. Quem são os pentecostais? Os pentecostais são aqueles que crêem na palavra, aqueles que aceitam, aqueles que creem no batismo das águas e do Espírito Santo. Aqui o autor ele traz, né, um conhecimento extra sobre o movimento dos pentecostais, né, que acontecia ali na rua Azusa, que chamava ali Los Angeles, salvo engano, e ministrada ali pelo pastor Charles Parham, e ele pregava ali naquele local e o Espírito Santo, as pessoas eram arrebatadas pelo Espírito Santo, né? Era um derramamento do Espírito Santo que o autor traz aqui como são efusão, um derramamento do Espírito Santo que as pessoas ali, elas falavam em mistérios, elas eram batizadas, elas oravam alto, elas cantavam alto e faziam movimento, porque o Senhor Jesus, quando ele morreu, ele falou que nos últimos tempos ele enviaria o derramamento, ele enviaria o seu Espírito Santo em toda a face da terra. E quem está preparado, quem está no Espírito Santo, receberá. Né? E essa é a promessa do Senhor. Então já vem o pentecostalismo já de Deus desta época, que vem sempre acontecendo. E nos dias de hoje, nós vemos que nem sempre tais movimentos existe o derramamento do Espírito Santo, né? Existem movimentos que não têm a unção do Espírito Santo. Existem shows gospels que não têm derramamento do Espírito Santo, tem emocionalismo. Tem aquele momento ali, fogo de palha, por exemplo, incendeia e rápido apaga, não fica nem brasa, só as cinzas. Então, hoje em dia, a nossa preocupação é isso, de muitos shows, muitos movimentos que não há a presença do Espírito Santo, e nós estamos aqui para poder ter discernimento e sentir realmente o toque do Espírito Santo na nossa vida, porque é só por meio dele que nós vamos subir para morar com Jesus nas mansões celestiais. Então, o primeiro tópico trata desse assunto, que Jesus breve virá. Precisamos vigiar, precisamos estar vigilantes, precisamos ter discernimento de todos e quaisquer movimentos, para que nós não viemos ser enganados. Porque a palavra do Senhor, ela diz, não se enganeis com coisas desse mundo, não se enganeis com falsos profetas. Nós temos capacidade, porque o Senhor nos dá capacidade e nos dá o dom de discernimento, é só pedir. Ele diz que tudo que nós pedirmos, ele nos dá. Então, para que nós não sejamos enganados, iludidos com muitos movimentos, com muitos falsos profetas, é necessário sim vigiar e estar sempre conhecendo a palavra do Senhor. E no segundo tópico, fala sobre a necessidade de vigilância, que nós acabamos de falar. Por que vigiar? Por que nos preparar? Porque se nós não estivermos vigiando, ele diz que ele não nos prometeu nem o dia nem a hora. Ele só afirmou que virá como ladrão. Um momento em que ninguém espera. Por isso a necessidade de estarmos firmes no Senhor, estarmos constantes, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus virá buscar a igreja. Nós só sabemos que Ele virá e que isso é fato, isso é certo e isso é real. Ele virá buscar a igreja. E também sabemos, notório, biblicamente, que só subirão os que estiverem preparados, os que estiverem com as suas vestes limpas perante Ele. E aí, quem são esses? A Bíblia fala que são aqueles fiéis, que estão sempre buscando a perfeição, estão sempre se santificando, estão sempre ensinando a palavra, estão sempre frutificando, estão produzindo o fruto do Espírito Santo, que é a fé, que é a mansidão,
que é alegria no coração, que é a paz, sentir a paz mesmo na tribulação, mas é sentir a paz, refrigério na alma. São aqueles que são fiéis, fidelidade. São aqueles que não mentem, são aqueles que não adulteram, são aqueles que não enganam, são aqueles que ajudam o seu próximo. Esses são aqueles que Jesus virá buscar. Porque no mundo há uma imensidão de pessoas ruins, há uma imensidão de pessoas má, maligna, que querem se atravessar no teu caminho, que querem te acusar do seu passado, quando Deus já lhe perdoou. E muitos têm que vigiar, porque tem pessoas que conhecem a verdade, conhecem a palavra e continuam praticando as misérias que só vão levar para o caminho da perdição. E naquele dia, o Senhor, Ele vai dar a sentença. Ele vai dar a sentença condenatória e vai virar as costas, porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, por isso temos que vigiar. E nós sabemos, a palavra do Senhor também diz, que os rebeldes, o efeito da rebeldia é o mesmo efeito de feitiçaria. É abominável diante do Senhor. E quem são os rebeldes? São os desviados, são aqueles que conhecem a palavra e continuam no mundo, continuam sentando na roda dos escarnecedores, continuam mentindo, continuam adulterando, continuam se prostituindo, continuam enganando os outros, continuam querendo levar vantagem em tudo. Esse tipo de gente não vai subir, porque a palavra do Senhor está falando. Agora, claro que enquanto a graça do Senhor estiver aqui nessa terra, esses tais terão oportunidade de arrependimento, porque é um mandamento da palavra do Senhor, tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Tem que se arrepender e pedir perdão e não pecar mais, não continuar na mesma miséria. Então, a vigilância é necessário. Nós vemos aqui no primeiro subtópico sobre a exortação à vigilância. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo exorta que nós estejamos vigilantes para não pecar contra o Senhor, para não deixar ninguém tomar nossa coroa. É claro que não é fácil, porque hoje em dia o inimigo ele não usa ninguém lá fora para te afrontar, para te atacar, para te acusar, ele usa os próprios dentro da tua casa. É isso que a palavra do Senhor está nos esclarecendo hoje. Nós precisamos olhar para Jesus e saber que Ele virá nos buscar, e Ele diz que nós temos que estar vigilante, porque Ele não disse nem a hora nem o dia, Ele disse que vai vir. E se Ele disse que vai vir, esta promessa vai se cumprir, porque a palavra do Senhor ela se cumpre tudo à risca. Né? E no segundo subtópico fala sobre os falsos alarmes, né? Que nós tenhamos cuidado com os falsos profetas, com os falsos vídeos, com os fake news da internet, da mídia, se colocando como Jesus, marcando data, marcando dia que Jesus virá. Não, o próprio Jesus não marcou. Se ele não marcou, quem somos nós para marcar o dia, data e hora que ele virá? Nós apenas precisamos vigiar, nós apenas precisamos ter certeza que ele virá, e precisamos ter certeza que se ele virá, nós iremos subir com ele nas alturas. Essa a preocupação de Jesus, que estejamos vigilantes. E nós vamos para o terceiro tópico e último, que é vivendo com fidelidade. É isso mesmo. Jesus ele nos diz que nós precisamos ser fiel até o fim. Aquele que for fiel até o fim herdará a coroa da vida. Então, esse último tópico trata que nós precisamos ser testemunha de honestidade, de verdade. Se mentia, não mentimos mais. Se enganarmos alguém ou enganamos alguém, não enganamos mais ninguém. Mas também nós não devemos nos deixar ser enganados pelos falsos profetas, pelas pessoas que usam a própria Bíblia para te acusar, usam a própria Bíblia para inverter os valores, dizer que você é aquilo que você não é, e se colocar numa posição e bater no peito e dizer que é de Deus, que Deus está com ele, mas ele continua na mentira. E a Bíblia diz que aquele que bate no peito dizendo que é dele e não anda nos caminhos dele, não pratica a palavra dele, é mentiroso. E o pai da mentira é Satanás. Então, no entendimento, à luz da Bíblia, quem mente, quem continua na mentira, quem não se converte, quem não se conserta diante de Deus, permanece no erro, permanece na rebeldia, que é a mesma coisa que permanecer na feitiçaria. Esse tipo de pessoa se torna abominável diante do Senhor. Porém, contudo, todavia, ele ainda está
tendo a oportunidade, mas ela pode ser a última oportunidade hoje, porque o momento de se converter é agora, é já, por causa que nós não sabemos, Jesus pode vir agora, daqui a pouco, daqui um dia, 2 dias, 1 ano, mas o que Jesus quer dizer é que nós tenhamos que ser fiéis a Ele todo o tempo, nos consertar, nos alinhar, sermos leais uns com os outros, parar de querer levar vantagens em cima das pessoas, querer continuar mentindo para enganar. E esses mandamentos do Senhor é uma ordem. Você está perdoado, mas não peque mais, não pratique mais, não minta mais, não adultere mais, não se prostitua mais, não vá para o mundo dos vícios, não roube mais o seu irmão, não tire mais o que ele conquistou, não tire dele o que ele conquistou, o que Deus deu para ele, não queira pegar aquilo que você não fez por onde, não queira se apossar daquilo que não é seu. Deus, Ele dá para todos tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos quando pedimos, independente de alguém querer ou não nos ajudar. Mas o Senhor, Ele usa quem Ele quiser e como Ele quiser. Agora, dentro da honestidade, dentro de um coração justo, dentro de um coração fiel, porque coração infiel, o Senhor não está nesse negócio. Então, o último tópico trata sobre a fidelidade de Deus. E o que é ser fiel ao Senhor? É exatamente isso que tudo que eu comentei. Largar todas as práticas pecaminosas diante de Deus e ser fiel para poder receber a graça, receber o perdão, receber a salvação. E ser fiel é uma virtude cristã que nós conquistamos quando nós passamos a acreditar no Senhor, quando nós passamos a guardar a palavra dele, quando nós passamos a nos se esforçar para permanecer fiel, porque não é fácil. O Senhor, Ele é dono de todo o tempo, Ele é dono de todas as estações. Nós não somos dono de nada, nós não sabemos de nada. O Senhor, Ele está no controle de tudo. O Espírito Santo, Ele é o nosso guia. Mas se nós não tivermos o fruto do Espírito Santo no nosso coração, nós não vamos também receber a produção e não vamos poder compartilhar com ninguém, porque nós não vamos ter o que compartilhar, nós não vamos ter o que testemunhar de Cristo Jesus. Por isso, a importância de nós sermos fiel, sermos leais durante toda a nossa vida. Como texto básico, também vemos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, nós precisamos ser fiel, porque esse Jesus, ele virá no céu para buscar a igreja e só vai subir quem estiver com a doce esperança no coração de esperar o momento e estiver se preparando para poder subir. Então, esse assunto de hoje encerra aqui o nosso assunto desse trimestre. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que nós viemos a entender e estudar, porque essa palavra, esse ensinamento, essas revistas, você tem acesso a elas via internet, nas livrarias evangélicas, e você pode examinar, porque é o estudo bíblico minuciosamente, com entendimento simples, que aborda e é capaz de você te dar condição de você ter e receber de Deus o discernimento da palavra e do entendimento no seu coração. Basta você crer, basta você segurar a tua salvação, basta nós se converter, porque quando eu falo que nós precisamos nos converter, é porque nós estamos aqui em cima dessa terra, nós somos pecadores, só que não significa que nós temos que viver em pecado, praticando os mesmos erros, não. Nós precisamos ser inteligentes, pedir perdão ao Senhor e dali para frente a gente continua uma nova vida com o Senhor, com Deus, deixando de praticar as coisas ruins. Agora, aqueles que decidem continuar, o Senhor também não tem nenhuma responsabilidade. E se ele continuar dizendo que está com Deus e continua praticando as coisas ruins, eu quero dizer que a palavra do Senhor nos ensina que quem diz que é de Deus, que bate que é de Deus, que é com Ele, mas continua fazendo tudo errado, não se esforça, não se esmera para ser fiel ao Senhor, vai chegar naquele dia que o Senhor vai dizer para ele: eu vos não conheço. Então, precisamos estar na palavra daquela parte que o Senhor diz assim: de maneira nenhuma lançarei fora
aqueles que vêm a mim. Porque eu preciso ir até Deus. Eu preciso me converter para poder chegar, porque entre eu e Deus existe o pecado, mas quando eu sou perdoada, então eu me aproximo do Senhor e vou começar dali para frente a andar lado a lado. Mas se eu continuar pecando, se eu continuar fazendo as coisas erradas, eu continuo uma barreira entre eu e Deus, porque é o meu pecado que separa a minha vida com Deus. E a partir do momento que eu estou separado, que o pecado está separando, eu não estou andando com Deus. Eu posso falar da boca que estou com Ele, mas aí a palavra do Senhor diz: tu és mentiroso, porque diz que está comigo, diz que eu estou contigo, mas não anda nos meus caminhos, não pratica a minha palavra, não se converte dos seus maus caminhos, e sem conversão não há salvação. Amém? Que esta mensagem possa trazer algum entendimento para a tua vida, para a tua alma. E eu quero agradecer a todos, e se Deus nos permitir, nós continuaremos em outro tema, mas até aqui eu posso dizer que o Senhor me ajudou. Amém?